Continuando, gente, com a nossa segunda atividade, que é a atividade de História. Então, vocês vão pegar o livro de vocês na página 48, certo? E a gente tá vendo as cidades mesoamericanas. E hoje nós vamos ver aí a cidade de Tenochtitlan. Tenochtitlan. Não sei se a pronúncia é desse jeito, né? Que é uma palavra de origem estrangeira, né? Mas vamos lá. Tenochtitlan se localizava na região onde hoje está a cidade do México. Então, como vocês estão vendo, a maioria dessas cidades mesoamericanas que a gente está estudando eram localizadas onde hoje é o país México, né? Como capital asteca, abrigava pelo menos 200 mil habitantes, ocupando as margens do Lago Texcoco, uma área pantanosa. Seu crescimento só foi possível devido à realização de grandes obras de aterro e drenagem. Então, essa cidade aí, ela se localizava também onde hoje é o México e tinha pelo menos 200 mil habitantes. Então, ela se localizou às margens do Lago Texcoco. Por quê? Porque a maioria dessas cidades de antigamente, elas tinham que se localizar às margens de alguma fonte de água, né? Até porque se não tivesse água por perto, como era que eles iam sobreviver? Já que não tinham sistema de drenar, ou já que não tinha sistema de transporte de água, né? Como a gente tem hoje. Então, eles tinham que se abrigar perto de onde tinha água. E como lá era uma cidade muito pantanosa, cheia de água, né? Pântano, como vocês já sabem, pântano é um lugar onde tem muita água. Eles tiveram, para poder construir a cidade, eles tiveram que fazer obras de aterro e drenagem. O que é isso? Aterro é quando você coloca aterros, terras, para poder secar a água. E drenagem também. Drenagem você faz você coloca um tubo para fazer o dreno e tirar aquela água, né? Os astecas, como eles eram chamados, né? Os astecas fincaram milhares de estacas de madeira no pântano e sobre essas estacas colocaram muitas rochas e terras para criar uma superfície plana e resistente em que pudessem construir casas. Para praticar agricultura, construíram chinampas, que eram ilhas artificiais sobre os lagos, feitas de barro e restos de árvore. Então, gente, para vocês verem, uma cidade tão antiga, mas já tinha, digamos, uma tecnologia muito avançada para a época, né? As coisas que eles faziam era bem avançada para a época deles, né? No centro de Tenochtitlan, destacava-se o imponente templo maior, uma enorme pirâmide de degraus. Cada imperador que assumia o trono acrescentava degraus ao templo. Na cidade havia amplas avenidas, praças, templos, palácios e residências. Nas chinampas ocorriam as produções agrícolas, como o cultivo de milho, feijão, tomate, pimenta, abóbora, cenoura e batata doce. Tenochtitlan tinha diversos canais nas quais circulavam canoas. A cidade era ligada a terras mais secas por amplas passarelas, com pontes de madeira que poderiam ser suspensas em casos de ataque de inimigos. Olha só, eles construíram a cidade, né, praticamente sobre essa água, e como tinha muitas pontes, eles podiam erguer essas pontes caso eles se vissem ameaçados por ataques estrangeiros, por ataques de outros povos, né? O abastecimento de água potável era garantido por arquedutos que traziam a água das montanhas. Essa água era distribuída para fontes ou reservatórios públicos instalados por toda a cidade. Como não havia sistema de esgoto, os dejetos, como fezes e urinas, eram recolhidos diariamente e levados para aterramentos em locais fora da cidade. Assim, as águas do lago eram mantidas limpas. Olha só, eles não tinham sistema de esgoto, mas mesmo assim eles tomavam muito cuidado com os dejetos, ou seja, com as fezes e com a urina. Por quê? Porque se eles jogassem em qualquer local, era arriscado
poluir a água potável dele. Então, o que era que eles faziam? Eles levavam para um local fora da cidade e eles enterravam, eles aterravam. Assim, a água deles continuaria limpa. Agora vamos aí para a atividade 6, né? Então, observando logo aí esse desenho, né? Aí é o templo maior, que era o templo Códice, né? Que foi feito aí no século XVI. Então, como vocês estão vendo aí, tem vários degraus, né? Porque cada imperador que assumia o trono, ele ia acrescentando um degrau aí. Agora vamos para a questão 6. As estruturas astecas apresentadas no texto e na imagem acima se parecem com estruturas que você já viu no município onde mora? Explique. Então, vocês vão olhar bem para esse desenho e vocês vão dizer se no município onde você mora tem alguma estrutura parecida com essa daí. Se tiver, você bota sim e coloca qual é essa estrutura, e se não tiver, coloca não. E daqui a pouco eu volto com a terceira aula, certo? Que é a aula de matemática.